Salve, salve, meu estudante! Professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade às nossas atividades curriculares complementares, né, estudante? Uma série de aulas envolvendo temáticas centrais aí da primeira, da segunda e da terceira série do ensino médio. E hoje nós vamos dar continuidade a uma temática muito importante que a gente aborda no segundo ano, também no terceiro ano, envolvendo o fator migrações. Nós já tivemos uma aula anterior falando sobre as migrações internacionais e o processo de globalização. E hoje nós vamos continuar na perspectiva da migração, falando agora sobre o processo no nosso país, no Brasil. E é um conteúdo muito importante, é uma aula muito importante, porque fala muito da nossa história. O Brasil ele é um país miscigenado, ou seja, de uma mistura de grupos étnicos, culturais, advindo do processo migratório, espontâneo, mas também forçado. E aí nós vamos falar sobre esse processo histórico da migração do Brasil, vamos falar das migrações mais recentes, tá certo? Vamos explicar o que é de fato um migrante, um imigrante e um emigrante, e claro, explicando e abordando como isso influenciou e influencia na nossa realidade. Belezinha? Então é uma aula show de bola preparada em especial para ti. Antes de eu começar a aula, só quero te lembrar, tá? Toda essa aula, todo esse material vai estar disponível para ti, tá certo? Das atividades curriculares complementares pela plataforma Gonçalves Dias. Também vai estar disponibilizado aí pelo teu gestor, tá certo? A gente tem também, tá certo? Um resumo estruturado, com tudo lá anotadinho para ti, tá certo? Com mais questões, a gente vai responder algumas questões, a gente também traz outras questões nesse material, para tu trabalhar com o teu professor, para tu aprofundar em casa também, belezinha? Para que possa ficar aí fera nessa temática, bacana? E não esquece, obviamente, de seguir as redes sociais da plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Bacana? Então, para a gente começar, respira, oxigena e vamos para cima, vamos falar das migrações do nosso país no Brasil. Eu começo logo dizendo, vamos logo começar evidenciando o que é migração. Tá? Toda aula é importante, na aula passada eu também falei sobre isso, tá? Mas não custa nada relembrar. Migração, enquanto definição simples, nada mais é do que o deslocamento de pessoas do seu local de origem para outras localidades. Em termo mais técnico, a migração corresponde aos deslocamentos de pessoas e populações na superfície da Terra. E muito importante frisar, este processo de migração, ele não é um processo recente, ele é um processo antigo que acontece há muito tempo e ele pode ser motivado por uma série de fatores e classificado de diferentes formas. Tu tem movimentos migratórios espontâneos, que as pessoas migram porque querem, tu tem movimentos migratórios forçados, tá certo? As pessoas são obrigadas a migrar por uma ameaça à sua vida, lembra do termo refugiado? Vem dali. Nós temos tipos de migração, como, por exemplo, a migração pendular, a diária, que pessoas fazem da sua casa para o seu trabalho, normalmente em outras cidades. Enfim, então o movimento migratório ele é bem amplo, mas é importante frisar. O movimento migratório pode ocorrer de forma espontânea ou forçada e ele é motivado por alguns fatores centrais, como, por exemplo, motivos econômicos, motivos políticos, motivos climáticos, dentre outros. Tá certo? Motivos culturais também poderia citar, questões de religião, perseguição, por exemplo, religiosa, dentre outros. Belezinha? Então, movimentos migratórios, importante. Antigo, pode ser espontâneo ou forçado, e ele é motivado por diversos fatores, como economia, política, clima, cultura, que vão fazer com que as pessoas se desloquem de maneira permanente ou temporária de uma região para outra. Beleza? Evoluindo nesse processo, vamos agora explicar, vamos aí desmistificar o que é migração, imigração e emigração. E eu te chamo a atenção principalmente para esses dois termos, porque uma letrinha pode mudar todo o sentido de uma questão, de uma afirmação, de uma frase. E pode representar um acerto, pode representar um erro na tua prova, beleza? Mas antes disso, vamos para cá. O que é migração, Marcos? De maneira geral, sem o i e sem o e. É o termo mais amplo. Quando eu falo migração de maneira conceitual, eu estou falando de deslocamento de pessoas na superfície da Terra, de um local para o outro. Mas, normalmente, quando eu falo de migração, eu estou falando de um movimento de deslocamento de pessoas dentro de um mesmo país. É por isso que tu vai perceber agora, quando a gente falar sobre as correntes migratórias internas, eu vou falar migrante. Eu não vou usar nem o i, nem o e. Então, atenção a essa dica, tá certo? De prova. De maneira conceitual,
Migração é o deslocamento de pessoas dentro do espaço da superfície terrestre. Mas eu posso utilizar o termo migração ou migrante quando eu me refiro ao deslocamento interno, ou seja, dentro de um mesmo país. O que se diferencia de imigrante para emigrante. Marcos, o que é o imigrante? A dica que eu te dou é analisar a palavra i. O i vem de interno, internalizar. Quem internaliza, entra. Quem internaliza, chega. O imigrante é aquele que chega em um novo território. É aquele que entra, é aquele que internaliza. Tá certo? O emigrante, pega a letra E. O E vem de externar. Quem externa, sai. Então, o emigrante é aquele que sai do seu território para outro. Um dado importante, gente, não confunda. Mas todo migrante, ele é imigrante e é migrante ao mesmo tempo. Égua, Marco, aí tu me confundiu. Não, é simples. Porque a pessoa, quando ela migra, ela sai de uma localidade para outra. Da perspectiva que tu entende esse movimento, ela vai ser um imigrante ou um emigrante. Da perspectiva que ela chega em um novo território, ela é um imigrante. Da perspectiva que ela sai do seu território, ela é um emigrante. Vamos pegar, por exemplo, prático. Um sírio, hoje, por exemplo, que sai da Síria para a Alemanha. Ao entrar na Alemanha, ele é um imigrante, porque ele está entrando. Mas ao passo que ele sai da Síria, da perspectiva síria, ele é um emigrante. Belezinha? Mas a dica está no I e no E. I de internalizar, E de externar. Quem internaliza, chega, entra. Quem externa, sai. Belezinha? Não esquece que isso vai ser muito importante, tá bom? Então, explicando esse termo agora, vamos falar das correntes imigratórias no Brasil, ou seja, das pessoas que chegaram no nosso país. Veja que eu estou falando de imigrantes, ou seja, eu estou falando de pessoas de outros países, de outros continentes que chegaram ao nosso país, ao nosso Brasil. E aí o dado importante, pode cair na tua prova. O processo imigratório do Brasil é algo recente, é algo que aconteceu só a partir do século XX. Verdadeiro ou falso? Totalmente falso. O processo imigratório de chegada de pessoas no Brasil está na base da nossa origem. Quais são as matrizes étnicas formadoras do território nacional? São 3. É o índio, que é o nativo, população indígena daqui. Nós temos o negro africano, que veio por o processo de escravidão, ou seja, e ele veio, atenção, veio de maneira forçada. E nós temos o europeu, o português, que veio para cá de maneira espontânea. Perceba que quando a gente vai analisar a nossa matriz étnica, eu tenho imigrantes que vieram por motivos diferentes. Eu teve um que veio forçado, outro que veio de maneira espontânea. Mas que ambos ali se relacionaram, os 3 grupos, e consequentemente formaram a base da nossa categoria étnica, ou seja, da nossa diversidade cultural. Lembra que eu falei no início da aula que o Brasil, ele é um país miscigenado. E é fruto muito disso. Marcos, mas só esses 3 grupos formam ou formaram a etnia do Brasil? Não. Hoje o Brasil ele é um país multidiverso porque ao longo da sua história, outras correntes imigratórias vieram para cá também. E aí sim, do século XIX para o século XX, nós tivemos outros grupos vindos da Europa, como por exemplo italianos, nós tivemos por exemplo alemães, poloneses, nós tivemos pessoas da Ásia, como por exemplo japoneses, tá certo? Nós tivemos também, por exemplo, populações ali da região do Líbano, por exemplo, né? A gente percebe sobrenomes aqui muito presentes. Dentre outras populações, tá? Portugueses, espanhóis, que vão aí, de certa forma, contribuir para a nossa identidade e diversidade cultural. Alguns dados importantes, tá certo? Para a gente aqui evidenciar. Estima-se que mais de 6 milhões de imigrantes, veja que eu estou todo momento frisando, e aquele que chega, tá certo? Vieram para o Brasil de 1500 até os dias atuais. Estima-se que desses 6 milhões, 4 milhões de africanos vieram para o Brasil de maneira forçada. É um dado importante que evidencia uma característica atual do nosso país, né?
do processo aí da nossa miscigenação, da nossa matriz étnica, mas também de um processo que muito explica as nossas diferenças aí, principalmente socioeconômicas, de uma população que foi escravizada e durante basicamente 400 anos ficou à parte do desenvolvimento social, e que isso muito explica a atual desigualdade entre grupos étnicos no Brasil, beleza? Mas voltando, no Brasil, nós temos predomínio de que grupos imigratórios? Nós temos principalmente, atenção galera, tá? Já foi até perguntar para qual é o principal grupo imigratório que veio para o Brasil ao longo de sua história? Muita gente, são os italianos, que tiveram uma presença muito grande no século XX, espanhóis. Não, galerinha. O grupo majoritário ainda são os nossos colonizadores, que foram os portugueses, tá certo? Então, é o principal grupo ainda, tá certo? Tanto base quanto das suas miscigenações, mas além de portugueses, eu tenho espanhóis, eu tenho italianos, que esses três grupos representam basicamente 70% das correntes migratórias. Mas eu tenho outros grupos, como alemães, poloneses, japoneses, libaneses, dentre outros. Belezinha? E aí esses grupos se distribuíram pelo território nacional e aí em variadas regiões, que é o que a gente vai evidenciar agora, galerinha, tá certo? Aqui só o movimento migratório do século XVI até o século XX, isso aí a nível global, mas eu chamo a atenção para ti das setinhas que vêm para o Brasil, tá certo? A gente vê que durante o século XVI, ali, ou seja, de 1501 até o início do século XX, ali basicamente em 1901, a gente tinha o Brasil como uma das principais rotas de chegada de imigrantes, tá certo? O Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes ao longo de sua história, tá certo? Vindo da Europa, vindo do continente africano, vindo da Ásia, e essa galera se distribuiu, tá certo? Essas populações se distribuíram aí ao longo do nosso território, tá certo? Tanto na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Belezinha? Bacana! Então, vamos evidenciar aqui agora as correntes imigratórias por região do Brasil, tá certo? Regiões imigratórias. No norte, nós tivemos o predomínio de imigrantes portugueses e japoneses, sendo que vieram em momentos diferentes, tá certo? Os japoneses chegaram aqui no Brasil, principalmente no século XX, tá certo? No fenômeno que a gente chama de, eita, intérprete agora vai sofrer, Kasatomaru, tá certo? É o movimento migratório japonês, quando eles vieram para cá, o nome do navio que trouxe esses imigrantes, tá certo? Fenômeno Kasatomaru. Então, nós temos ali japoneses situados tanto no norte, muito importante, tá certo? E também na região do sudeste, ali no estado de São Paulo, inclusive, nós temos bairros muito importantes, como o bairro da Liberdade em São Paulo, que é um bairro, né, japonês, tá certo? No nordeste, nós tivemos a presença massiva de portugueses e africanos, tá certo? Aqui no nordeste, a mão de obra histórica, né, os negros que vieram escravizados aqui foram muito importantes nesse processo. A gente tem as miscigenações ainda presentes muito claramente no nordeste brasileiro. No centro-oeste, nós vamos ter o domínio de portugueses. Percebam que a corrente migratória portuguesa é uma corrente muito importante aqui no Brasil, tá? No sudeste, atenção, no sudeste nós temos ali a nossa grande diversidade. Por quê? Porque foi a região que ao longo da história recebeu a maior quantidade de imigrantes. Tanto no período colonial, quanto já no período ali da cafeicultura, né, a transição do século XIX para o século XX, quando a mão de obra escrava ela vai ser substituída pela mão de obra imigrante. Então, muitas dessas correntes vão se destinar a estados como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Nós temos ali uma grande diversidade, como portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, libaneses, tá certo? Então, são movimentos ali mais diversos. É uma questão na tua prova, por exemplo, analisando as regiões do Brasil e as correntes imigratórias, qual é aquela que tendeu a receber maior grupo diverso de imigrantes? Foi a região sudeste. A justificativa é por uma questão econômica. Foi a região que historicamente, né, sempre teve o privilégio, o maior desenvolvimento. Então, muitos desses imigrantes acabam se destinando para ali. E, por fim, a região sul. A região sul ela vai receber imigrantes que muitas vezes vão ser imigrantes de países de temperaturas mais frias, né? Que vão ser, por exemplo, alemães, poloneses, os próprios japoneses e italianos. Por quê? Porque tu tinha uma característica mais parecida com o clima dessas regiões originárias, ou seja, era mais fácil a adaptação. Beleza? E a gente tem isso marcante no Brasil até hoje. Tu tem na região sul do Brasil, né, cidades com características culturais europeias, tanto alemãs como polonesas, tá certo? A gente tem, por exemplo, algumas festas importantes, como a Oktoberfest em Blumenau, tá certo? Que é uma festa típica alemã, tá certo? E isso
forma a nossa grande diversidade. Bacaninha? Então, as nossas principais correntes imigratórias por região, querido estudante. E as nossas migrações, ó, veja que eu estou mudando o termo. Eu estava falando de imigração, agora eu falo de migração interregionais, ou seja, eu estou falando de um movimento interno no Brasil, tá certo? Eu chamo a atenção ao movimento migratório interno no Brasil, principalmente a partir do século XX. Fator preponderante, Marcos, para esse processo migratório se intensificar. A industrialização e a urbanização que se intensificam no Brasil, tá certo? O processo industrial no Brasil começa de fato a se consolidar e se expandir a partir do século XX, a partir de 1930, 1940, né, governo de Getúlio Vargas. E esse processo industrial, ele vai puxar a urbanização e a sua intensificação em torno dessas regiões. Onde nós vamos ter inicialmente o processo de industrialização e urbanização se intensificando? No Sudeste brasileiro, tá? Que marca aí a nossa primeira corrente migratória interna, tá certo? Que é a migração de pessoas do Norte e do Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. A justificativa, é clara, foi a expansão da industrialização, a geração de novos postos de emprego e a busca por melhores condições de vida. É um processo migratório constante, que até hoje acontece, mas o seu processo ali de ápice vai acontecer no século XX, da década de 30 até a década de 80, a gente tem grande fluxo de nordestinos e nortistas em direção ao Sudeste brasileiro para ocupar tanto a mão de obra das indústrias, como também do comércio, né? Ou seja, das pessoas que vão precisar sobreviver de outros itens, né, que vão ali estar atreladas à indústria, beleza? Outra migração importante que nós vamos ter principalmente aqui da década de 70, é a migração do Nordeste para o Norte. No período do governo militar, nós tivemos a expansão da Zona Franca de Manaus, tá certo? E a expansão das atividades extrativistas. Então a gente vai ter muita gente do Nordeste, inclusive muitos maranhenses, tá certo? Migraram daqui do nosso estado, cearenses, e foram para o norte do país. Tanto trabalhar na produção agrícola, extrativista, quanto também na expansão da famosa Zona Franca de Manaus, né, que desenvolveu o coração industrial da região norte do país. Muito importante, beleza? Próxima corrente migratória, essa muito famosa também, tá certo? A migração que ocorreu na década de 60 também, de pessoas do Nordeste e do Sudeste em direção ao Centro-Oeste do Brasil. Essa diretamente atrelada à construção da nossa capital, atual capital Brasília. Né? Brasília foi construída ali a partir da década de 50, tá certo? Nós vamos ter o braço, a mão de obra vai ser justamente a mão de obra migrante dessas duas regiões. E é interessante que quando Brasília ela vai ser construída e depois ficar pronta, vão surgir cidades ao entorno de Brasília, que são as chamadas cidades satélites, que vão ser constituídas por essa mão de obra. Tá certo? Então é interessante quando você vai em Brasília, tu tem a parte central, né, da capital, e você vê uma grande diversidade cultural nas cidades ao entorno, né, normalmente de imigrantes, e aí já hoje filhos de imigrantes. Belezinha? Década de 60. E, de maneira mais atual, aí eu chamo muita atenção a migrações de população do Sul e do Sudeste em direção a duas novas regiões, Centro-Oeste e Norte. Galera do Sul e do Sudeste migrando para o Norte e Centro-Oeste do Brasil, diretamente atreladas à expansão da fronteira agrícola, e aí é um movimento migratório muito atrelado à expansão da pecuária e da soja, tá certo? E o nosso estado, por exemplo, aqui no Maranhão, a gente vai perceber, principalmente aí no sul do estado, existe hoje uma presença muito forte de pessoas do Sul, de descendentes de pessoas do Sul, e a cultura do Sul ela é muito presente nessas regiões, graças a este processo migratório ocorrido aqui, beleza? Expansão da fronteira agrícola, pecuária, soja, belezinha? Um abraço aí para Balsas, certo? Da região sul do nosso estado. Bacana? E aqui é um mapa que evidencia esses fluxos migratórios, tá certo? Sentido Nordeste para o Sudeste, sentido 2, Nordeste para o Norte, sentido 3, sentido Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste, e por fim, sentido 4, do Sul e do Sudeste para o Centro-Oeste e para o Norte, expansão da fronteira agrícola. Fechou? E aí, só mais um mapa que vai evidenciar isso que você vai receber, beleza, estudante? Vai estar disponível aí para você todos esses mapas para consolidar, na realidade, essa ideia que nós acabamos de discutir. Para a gente fechar com chave de ouro, né, agora a gente vai para as nossas atividades. Vamos consolidar, aí vamos ver se tu está afiado e tenho certeza que vai estar. Primeira questão.
Um dos processos migratórios mais comuns no mundo, a partir da primeira Revolução Industrial, é o que se define pela saída de indivíduos do campo rumo às cidades. Esse tipo de migração é denominada de quê? Ora, foi uma migração muito típica que ocorreu no Brasil com o nosso processo de industrialização e urbanização. Muitas pessoas saindo do Nordeste, saindo do Norte em direção ao Sudeste, mas especificamente saindo do campo, abandonando as atividades agrícolas e indo para o espaço urbano para trabalhar nas atividades industriais ou comerciais. E a este movimento de pessoas do campo para a cidade, que caracterizou muito do nosso processo de urbanização e migração, nós chamamos de êxodo rural, tá certo? Muita atenção a essa palavrinha, a este termo muito famoso na história do Brasil, o êxodo rural, beleza? Um processo que aconteceu na Inglaterra também e nos países que vão se industrializando. Bacana? Vamos responder mais uma, para a gente responder. Segunda questão. Durante a década de 50, o intenso fluxo migratório de nordestinos que se deslocaram para a região centro-oeste ocorreu. E foi justificado pelo que acabamos de falar. Muita gente saiu da década de 50 para 60 em direção ao centro do país para a construção da nova capital brasileira, tá certo? Que foi a construção de Brasília. Então, rapidamente a gente responde essa questão. Movimento migratório importante da década de 50 a 60, do fluxo Nordeste, também Sudeste, em direção ao Centro-Oeste. Eu tenho um movimento atrelado à construção da nossa capital. Belezinha? Então, meu querido estudante, migrações do Brasil, tá certo? Aí aprofundado, muito detalhado para ti. Novamente reforço, acesse os nossos materiais, tem a apostila, tá certo? Tem mais questões para tu responder, tá certo? Para tu ficar craque nessa temática. Então, no mais, eu me despeço. Saudações geográficas. Valeu!